Boa tarde, pessoal. Vamos nos acalmando nesse dia gelado aí, né? Recebendo vocês aí, todos bem-vindos para mais um empenho aí, nesse final de mês de maio, até final de mês de maio que cá estamos. Então hoje a gente recebe o professor Fábio Carlos Correia para falar no seminário com o título Novas questões para um antigo problema, por uma reconfiguração ontogeopolítica do conceito de formação. Bom, então, como de costume, trago agora uma breve biografia do professor, que é doutor em filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul, pesquisador associado à Cátedra da Unesco de Juventude, Educação e Sociedade, membro da Sociedade Brasileira de Filosofia da Educação, da Sociedade de Filosofia da Educação de Língua Portuguesa e da Associação Latino-Americana de Filosofia e da Educação, a ALPE. É professor assistente do Departamento de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação, aqui do IB, da Unesp, campus de Rio Claro. Então, uma salva de palmas para o nosso convidado. Bem, boa tarde a todos e todas. Gostaria de agradecer profundamente aos professores Zaqueu e Daniel pela generosidade intelectual e pela abertura desse espaço, né, no Seminário de Educação Matemática, especialmente porque esta é a primeira vez que apresento publicamente essas reflexões, que ainda está em processo de elaboração e amadurecimento crítico. Tá? Há, portanto, algo de particularmente significativo neste encontro. Diria que ele representa não apenas a exposição de uma hipótese teórica, mas também a possibilidade rara de submeter um pensamento nascente ao risco do diálogo. Curiosamente, ou talvez sintomaticamente, uma versão inicial desse trabalho foi recentemente recusada em parecer ou por um parecerista do CNPq, sendo caracterizada como uma crítica dogmática ou uma mito-poética. Confesso, contudo, que recebo tal julgamento menos como uma interdição e mais como um indício da dificuldade contemporânea de acolher pensamentos que procuram deslocar os fundamentos ontológicos, epistemológicos e políticos da própria ideia moderna de formação. Por isso a ideia de por uma reconfiguração ontogeopolítica do conceito de formação. Espero deixar isso claro para vocês nessa fala. Talvez porque toda crítica que toca os limites históricos da racionalidade dominante pareça excessiva àqueles para quem tais limites permanecem invisíveis. Ainda assim, é precisamente dessa tensão que esta fala emerge, da convicção de que pensar hoje exige coragem para sustentar o desconforto, atravessar zonas de fricção e insistir na possibilidade de outros modos de habitar o mundo, de educar e de existir. Bem, vamos lá. Há algo de profundamente exausto no modo como ainda hoje pronunciamos a palavra formação. Como se, ao repeti-la, insistíssemos em preservar uma promessa cuja substância histórica já se dissolveu. Os alemães chamam isso de Bildung, e a gente traduz para formação cultural ou formação integral, enfim. Essa formação, outrora cifra da autonomia, da elaboração reflexiva de si e do mundo, converteu-se, sob as condições do presente, em um dispositivo ambíguo. Ao mesmo tempo em que ainda invoca emancipação, opera silenciosamente, e a gente sabe muito bem disso, como tecnologia de adaptação. É nesse intervalo, entre a promessa não cumprida e a sua captura, que se inscreve o problema que hoje nos reúne. A hipótese que orienta essa reflexão é rigorosa e, para muitos, muito incômoda. Os processos formativos contemporâneos, longe de promoverem autonomia, têm contribuído para a constituição de subjetividades marcadas por uma crescente impotência reflexiva
funcionalmente ajustadas a uma racionalidade que não apenas organiza o mundo, mas o administra, o calcula e, em última instância, o esvazia. Não se trata de um desvio contingente, tampouco de uma falha localizada das instituições educacionais. Trata-se de uma mutação estrutural inscrita na própria forma histórica que a razão assumiu. A universidade, e com ela a escola, não é exterior a esse processo. Ao contrário, ela é um de seus laboratórios privilegiados. Espaço que se pretende neutro, técnico, universal, mas que, na verdade, se constitui como território intensamente disputado, no qual se produzem e se legitimam formas específicas de subjetividade. Eu chamaria isso de subjetividade autoritária. Tá? E a urgência de uma educação, já levantando algumas hipóteses, é a forja de uma subjetividade não autoritária. O que se forma sob tais condições não é o sujeito autônomo do ideal iluminista, mas um sujeito performativo, responsivo a métricas, capturado por dispositivos de avaliação contínua, orientado por uma lógica da eficácia que desloca a reflexão em favor do cálculo. Todos nós somos números. E precisamente nesse ponto que a crítica do filósofo alemão, meu referencial teórico, o Theodor Adorno, adquire uma atualidade mais contundente. Ao diagnosticar a passagem da formação ao que ele vai chamar de semi-formação, Adorno não apenas descreve um empobrecimento cultural, mas evidencia uma transformação qualitativa. O saber deixa de ser experiência mediada e torna-se acúmulo inerte. A cultura, outrora campo de tensão e elaboração, converte-se em ornamento. O pensamento finalmente cede lugar à reprodução. Forma-se assim um sujeito que sabe, mas não pensa. Que consome cultura, mas não a experiencia. Que se adapta, mas não se emancipa. A semi-informação para o Adorno não é ignorância. E aqui reside sua violência mais sutil. Ela é antes, a semi-informação, a internalização acrítica de conteúdos e normas, a assimilação sem reflexão, a adequação sem resistência. É por isso profundamente funcional à ordem vigente. Um sujeito semi-formado é, por excelência, um sujeito governável, para dizer com Foucault. Mas se a crítica adorniana nos permite compreender o modo como a formação se degradou no interior da racionalidade ocidental, ela não é suficiente por si só para abrir um horizonte outro. Sua força é negativa e deve sê-lo. Ela nos ensina a não reconciliar prematuramente, a não naturalizar o sofrimento, a sustentar a tensão entre o que é e o que deveria ser. Contudo, diante da radicalidade da crise contemporânea, que a gente poderia citar aqui uns tantas, né? Crise ecológica, crise política, crise epistêmica, crise social. Talvez seja necessário um gesto suplementar. Que gesto é esse? Não abandonar a crítica, mas a expô-la ao risco do encontro. É nesse ponto que essa fala propõe uma inflexão decisiva. Colocar em interlocução a teoria crítica, e vocês vão ficar meio que... Como é que a gente vai fazer isso? Com uma cosmologia que não apenas escapa, mas desafia os pressupostos fundamentais da modernidade ocidental. Refiro-me ao pensamento de Davi Kopenawa, tal como elaborado nesse livro, A Queda do Céu. Não se trata de recorrer à cosmologia Yanomami como metáfora, tampouco como repertório exótico, que viria a ilustrar uma crítica já formulada, como uma crítica dogmática, como muito mal disse um parecerista do CNPq. Trata-se de reconhecê-la como filosofia em sentido pleno, como sistema conceitual rigoroso dotado de densidade ontológica e potência crítica próprias.
O que Schopenhauer nos oferece não é apenas uma denúncia da destruição promovida, isso é um capítulo interessante, né? Pelo povo da mercadoria, mas uma outra maneira de habitar o mundo. Se para a tradição moderna o conhecimento implica distanciamento, objetificação e domínio, na cosmologia Yanomami ele se funda na relação, na escuta, na implicação. Conhecer não é separar-se do mundo, mas entrar em relação com ele. Não é reduzir o outro à condição de objeto, mas reconhecer sua agência, sua voz, sua existência própria. A floresta nesse horizonte não é recurso, é sujeito. Os rios não são meios, são caminhos. Os espíritos não são crenças, são presenças. O céu, enfim, não é metáfora. Ele pode cair. Essa proposição que a racionalidade moderna pode soar como delírio, como mito poética, como fábula, deve ser tomada em sua literalidade filosófica. Pois o que está em jogo não é a veracidade empírica de uma imagem, mas a estrutura ontológica que essa imagem revela. Dizer que o céu pode cair é afirmar que o mundo não é garantido, que sua continuidade depende das relações de cuidado, de práticas. É afirmar, portanto, que a existência é frágil e que sua destruição, a gente sabe muito bem disso, não preciso dizer, já está em curso. Aqui a convergência com a dor não se torna paradoxalmente evidente, pois também para ele o mundo não está assegurado. A barbárie não é um resíduo de passado, mas uma possibilidade sempre presente, inscrita nas próprias estruturas da civilização moderna. A exigência que Auschwitz não se repita não pode ser compreendida apenas como rememoração histórica de um evento singular europeu, mas como um imperativo crítico voltado ao reconhecimento de múltiplas formas pelas quais a racionalidade da dominação continua a organizar a vida social. No Brasil, essa barbárie assume longa duração histórica. Manifesta-se no genocídio indígena, inaugurado com a invasão colonial portuguesa, na violência constitutiva da escravidão negra, na racialização sistemática da morte e, contemporaneamente, na política difusa de extermínio que transforma as periferias urbanas. Vamos lembrar da teatralização do horror no Rio de Janeiro, 128 corpos expostos, tal qual um teatro. Periferias urbanas, sobretudo no Rio de Janeiro, em territórios permanentes de suspensão da dignidade humana. Auschwitz, nesse sentido, não designa apenas um acontecimento encerrado no século XX, mas o nome extremo de uma lógica civilizatória que naturaliza a eliminação do outro, portanto da diferença, que converte corpos em resíduos administráveis e torna a morte socialmente aceitável quando dirigida historicamente aos vulnerabilizados. Necropolítica. A tarefa formativa da educação consiste, portanto, em interromper essa continuidade histórica da barbárie, desativando os mecanismos simbólicos, políticos e afetivos que tornam possível a repetição cotidiana da violência. No entanto, enquanto a dor não insiste na negatividade como forma de violência, de resistência, isto é, na recusa em reconciliar-se com o mundo danificado, administrado e estruturalmente atravessado pela barbárie, Schopenhauer nos convoca a algo distinto, embora não menos radical: a reaprender a escutar. Escutar os espíritos, a floresta, os mortos, os rios, os animais, os sonhos,
os outros. Escutar, sobretudo, aquilo que a racionalidade instrumental moderna tornou inaudível ao reduzir o mundo à condição de objeto disponível ao cálculo, à exploração e ao domínio técnico. Em Copenhague, a escuta não constitui uma metáfora moral da alteridade, mas uma disposição que eu estou chamando de disposição ontoepistêmica fundamental. Uma abertura sensível ao fato de que o mundo habitado é habitado por múltiplas presenças e agências que excedem o humano e desafiam o antropocentrismo moderno. Trata-se de uma escuta que exige o deslocamento do eu, suspensão da pretensão soberana do sujeito ocidental e reconhecimento da interdependência constitutiva entre os seres. Se em Adorno a resistência passa pela fidelidade crítica ao sofrimento e pela negativa em transformar a dor em reconciliação ideológica, em Copenhague ela passa também pela recuperação de uma capacidade perdida de relação com o mundo. Capacidade essa destruída pelo avanço da mercadoria, da devastação colonial e do esquecimento espiritual produzido pela modernidade. Reaprender a escutar nesse horizonte torna-se um gesto ético, político e formativo. Condição indispensável para interromper a surdez civilizatória que sustenta a destruição contemporânea da vida. Entre a negatividade adorniana e a escuta xamânica, abre-se um espaço de tensão, e é precisamente nesse espaço que se esboça a possibilidade de uma reconfiguração ontogeopolítica da formação. Reconfigurar a formação nesse sentido não é reformar currículos, ajustar metodologias ou incorporar novos conteúdos. Eu diria que reconfigurar a formação é deslocar seus fundamentos. Não é acabar com os fundamentos, é deslocar seus fundamentos. É questionar as ontologias que a sustentam, as epistemologias que a legitimam, as políticas que as orientam. É reconhecer que formar não é produzir competências, mas constituir modos de existência. Isso implica, antes de tudo, recusar a ideia de um sujeito isolado, solipsista, autossuficiente, separado do mundo. Implica reconhecer a formação como um processo relacional, atravessado por múltiplos seres, forças e temporalidades. Implica, enfim, pensar a educação não como adaptação ao mundo dado, mas como participação na criação e na sustentação de mundos possíveis. Tal deslocamento exige um gesto metodológico específico, que aqui se nomeia como tradução intercultural, e me refiro especificamente ao Boaventura de Souza Santos e a Isabelle Stanger. Não uma tradução que reduz o outro ao mesmo, mas uma tradução que preserva a diferença, que opera por aproximação sem assimilação, que cria zonas de contatos sem apagar os conflitos. Traduzir nesse contexto é compor. A composição entre Adorno e Copenhague, duas geografias absolutamente distintas, não produz síntese. Produz o que chamo de fricção. E é dessa fricção que emerge a possibilidade de pensar a formação para além de seus limites modernos. No final das contas, a gente vai ver que tudo isso que eu estou dizendo é um conceito de formação que, para além de uma reconfiguração ontogeopolítica, eu chamaria de um conceito de formação territorializado. Ok? Depois a gente pode até conversar. Para nós, os grandes poetas da formação humana, pelo menos o que nos foi passado, são os poetas trágicos, Homero e Hesíodo. Okay? E a pergunta que eu sempre me fiz é: em que Homero e Hesíodo têm a ver com o nosso território? Okay? Mas enfim, chegaremos lá.
De um lado, a crítica à semi-informação nos alerta para os perigos da adaptação, da reificação, da neutralização da vida. De outro, a cosmologia Yanomami nos oferece uma ontologia da interdependência, na qual formar-se é aprender a habitar o mundo com cuidado, com atenção, com responsabilidade. Entre esses dois polos delineia-se um paradigma formativo outro, não centrado na eficiência, mas na reciprocidade. Não orientado pela performance, mas pela escuta. Não fundado na dominação, mas na coabitação. Esse paradigma, contudo, não pode ser instituído por decreto. Ele exige transformação não apenas das instituições, mas das sensibilidades, das formas de perceber, de sentir, de pensar. Exige, em suma, uma outra experiência de formação. E talvez seja aqui que o pensamento de Schopenhauer nos oferece sua lição mais perturbadora. Os brancos, diz ele, não sabem sonhar. Não sabem porque esqueceram. Esqueceram que o mundo fala, que os espíritos existem, que a vida é relação. Se o pensamento é, como ele afirma, cheio de esquecimento, então a formação, tal como aqui se propõe, é também um trabalho de memória. Não memória nostálgica, que idealiza o passado, mas a memória crítica, que reconhece o que foi perdido e o que ainda pode ser recuperado. Recuperar, nesse caso, não significa retornar, mas reinventar. Reinventar a formação como espaço de resistência à barbárie, como prática de escuta, como um exercício de composição entre mundos. Em tempos em que o céu ameaça cair, não como metáfora, mas como condição histórica, educar talvez signifique, antes de tudo, aprender a sustentá-lo. E sustentar o céu hoje é inseparável de sustentar a possibilidade de um outro mundo. Se, contudo, a tarefa de sustentar o céu se impõe como exigência ética e política, é necessário compreender com maior precisão o que, afinal, o faz vacilar. O colapso não se anuncia apenas nos grandes eventos, nas catástrofes climáticas, nos conflitos geopolíticos, na devastação ambiental, mas infiltra-se nos gestos cotidianos, nos modos de vida, nas formas aparentemente banais de relação com o mundo. Há uma microfísica da queda, uma sedimentação quase imperceptível de práticas que, reiteradas, produzem o esvaziamento do sensível. A formação contemporânea participa ativamente do processo de esvaziamento do sensível. Quando, ao reduzir a experiência educativa a um regime de competências mensuráveis, ao converter o tempo do pensamento em tempo de produtividade, ao submeter o saber à lógica da utilidade, ela contribui para uma dessensibilização progressiva do sujeito, o que o Adorno chamaria de embrutecimento. Enfim. Forma-se assim não apenas um sujeito adaptado, mas um sujeito incapaz de perceber o colapso e, portanto, incapaz de resistir a ele. Essa incapacidade não é acidental, ela é produzida, e a gente sabe muito bem disso. E é precisamente por isso que deve ser enfrentada no interior dos próprios processos formativos. A questão que se impõe então é como reconfigurar a formação de modo que ela não reproduza essa cegueira, mas ao contrário, reativa em nós a capacidade de perceber, de sentir e de pensar. Responder essa questão exige, antes de tudo, uma crítica radical da racionalidade que estrutura a educação contemporânea. A racionalidade neoliberal, que atravessa políticas públicas, práticas institucionais e subjetividades, redefine o sentido da formação ao subordiná-la a critérios de desempenho, eficiência e competitividade. 3 termozinhos que nos acompanham, né, desde sempre.
Nesse contexto, o valor do conhecimento é medido por sua capacidade de gerar resultados, de produzir inovação, palavra do século, né? De atender às demandas do mercado. Essa reconfiguração não apenas empobrece o sentido da educação, mas transforma profundamente o modo como os sujeitos se relacionam consigo mesmos, com o mundo. O estudante deixa de ser um sujeito à informação e torna-se um gestor de si. Para quem leu A Nova Razão do Mundo, A Escola Não é a Empresa, enfim, do Christian Laval e do Pierre Dardot. O estudante deixa de ser um sujeito à informação e torna-se um gestor de si mesmo, responsável por otimizar seu desempenho, por acumular competência, por maximizar seu capital simbólico. A formação converte-se assim em um investimento e o sujeito, isso é em termos do Dardot e do Laval, uma empresa. Essa lógica, no entanto, não se impõe apenas de fora. Ela, e aí está o problema maior, essa lógica é interiorizada, incorporada e, mais ainda, naturalizada. Os sujeitos passam a se compreender a partir dela. Eu sou aquilo que produzo. A desejar segundo os seus critérios, a avaliar-se por seus parâmetros. Forma-se assim um tipo de subjetividade profundamente ajustada à ordem vigente. Uma subjetividade que não precisa mais ser controlada externamente, pois já se governa a si mesma. Nós estamos em um nível que essa subjetividade, não basta mais a essa subjetividade governar a si mesma. É preciso também governar, vigiar e controlar o outro. É nesse ponto que a crítica adorniana à semi-informação revela sua potência. Pois ela nos permite compreender que o problema não reside apenas na ausência de formação, mas na forma específica que a formação assume sob determinadas condições históricas. A semi-formação é, nesse sentido, uma forma de formação. Uma formação que produz sujeitos incapazes de refletir criticamente sobre as condições de sua própria existência. Nós não temos tempo mais para isso. Mas se a crítica é necessária, ela não é suficiente. É preciso, como já falei, expô-la ao risco do encontro. E esse encontro com a cosmologia Yanomami, com o pensamento de Kuprinawa, não apenas amplia o horizonte da crítica, mas também a desloca. Pois o que está em jogo aqui não é apenas uma crítica às formas de subjetivação, mas uma crítica das próprias condições ontológicas que as tornam possíveis. A separação entre sujeito e mundo, entre humano e não humano, entre natureza e cultura, que estrutura a racionalidade moderna é radicalmente questionada pela ontologia relacional da cosmologia Yanomami exposta na Queda do Céu. Nesse horizonte, o sujeito não é uma entidade isolada, mas um nó em uma rede de relações. Sua existência depende de outros seres humanos e não humanos, visíveis e invisíveis. Formar-se, portanto, não é afirmar uma identidade, mas aprender a habitar essas relações, a reconhecer sua interdependência, a cuidar de sua continuidade. Essa concepção de formação implica uma transformação profunda nos fundamentos da educação. Ela exige que se abandone a ideia de conhecimento como apropriação e se reconheça o conhecimento como relação. Exige que se desloque o foco da transmissão de conteúdos, não estou dizendo nada de novo, para a construção de vínculos. Exige, enfim, que se repense o próprio sentido de educar. Educar nesse contexto não é instruir, mas iniciar. Iniciar em um mundo que não é dado, mas tecido. Iniciar em uma experiência que não se reduz ao humano, mas o excede. Iniciar, portanto, em uma ontologia que reconhece a diversidade, pluralidade de seres e a fragilidade das relações que os sustentam. Essa reconfiguração da formação que aqui chamo de ontogeopolítica não pode ser pensada fora das condições históricas concretas em que se
isso resultaria numa espécie de ontologia esvaziada. Ela exige uma análise das estruturas de poder, das relações de dominação, das formas de colonialidade que atravessam o campo educacional. Pois a exclusão de outras cosmologias, como a Yanomami e tantas outras, do campo da filosofia, de tantas outras ciências, não é um acidente. O apagamento sistemático dos diversos povos também não é um mero acidente. É resultado de um processo histórico de hierarquização dos saberes, no qual a racionalidade ocidental se instituiu como medida universal do conhecimento. Toda boa ciência, me lembro muito bem de quando o Miguel de Barros veio aqui, né? Ele falando de Guiné-Bissau. A única ciência possível é a ciência que nos chega pelo território anglo-saxônico, né? Só se produz ciência então na Europa. Decolonizar, e aí a gente poderia usar todos os outros sinônimos, né? Decolonizar, contracolonizar, anticolonizar, enfim. Aí vocês escolhem o que melhor lhes cabe. Decolonizar a formação nesse sentido não é apenas incluir novos conteúdos, mas questionar os critérios que definem o que contam como conhecimento. Essa tarefa aqui é ao mesmo tempo epistemológica e política. Ela exige a construção de uma ecologia, o Boaventura chamaria, né, de ecologia de saberes, na qual diferentes formas de conhecimento possam coexistir sem serem reduzidas umas às outras. Exige também uma ética da escuta, que reconheça a legitimidade de vozes historicamente silenciadas. A escuta não é um gesto passivo. Ela implica também deslocamento, abertura e, mais ainda, implica um risco. É por isso que não há filosofia africana no currículo de filosofia. Porque abrir para uma filosofia africana é abrir ao risco. E, obviamente, isso aqui é uma decisão meramente política. A gente não vai abrir porque corre-se o risco de a gente entender que a filosofia não nasce na Grécia, que a filosofia nasce no Kemet. Então abre-se esse risco. E, obviamente, o saber hegemônico não quer se colocar ao risco. A escuta não é um gesto passivo, implica deslocamento, abertura e risco. Escutar o outro, sobretudo quando esse outro desafia nossos próprios pressupostos mais fundamentais, exige uma disposição para ser transformado. E é precisamente essa disposição que a formação contemporânea tende a neutralizar. Já estou indo para os finais, tá? Reconfigurar a formação é, portanto, reconfigurar a escuta. E aí uma coisa muito particular, não sei se vocês já pensaram nisso, nós não temos tempo mais para escuta. Né? Aqueles áudios muito rápidos, né? Agora no WhatsApp tem a velocidade 2, né? Que a gente multiplica. A gente escuta muito rapidão. Se a gente não tem paciência de escutar um áudio de WhatsApp, imagine se a gente tem paciência para escutar a diferença. Reconfigurar a escuta, criar condições para que o pensamento possa ser afetado, desestabilizado, deslocado. E abrir espaço para que outras ontologias, outras epistemologias, outras formas de vida possam interpelar o campo educacional. Essa abertura, no entanto, não conduz à harmonização. Ao contrário, ela intensifica os conflitos, torna visíveis as tensões, expõe as incompatibilidades. E é precisamente nessa intensificação que reside a sua potência formativa. Formar é também aprender a habitar o conflito, não como algo a ser resolvido, mas como condição constitutiva do pensamento. E aí, se a gente fosse fazer referência à filosofia ocidental, obviamente, para quem leu minimamente Hegel e Marx, a ideia de contradição. Portanto, contradição para o Marx não visa uma síntese, mas pelo contrário, a exposição de tudo que é qualitativamente diferente. Então, formar nesse sentido é também habitar o conflito. Não é resolver o conflito, mas habitá-lo.
Tem um outro sentido. É reconhecer que não há síntese final, que o mundo não se deixa reduzir a uma única lógica, que a pluralidade é irreconciliável, E talvez seja essa a tarefa mais difícil e mais necessária da formação hoje. Sustentar a atenção sem ceder à tentação da simplificação, resistir à pressão por respostas rápidas, Gemini, ChatGPT, insistir na complexidade em um mundo que a recusa. Se o céu ameaça cair, é porque as relações que o sustentam foram fragilizadas. Fragilizadas pela violência colonial que separou corpos e territórios, pela racionalidade instrumental que converteu a natureza em recurso e a vida em cálculo, pela lógica neoliberal que dissolveu os vínculos coletivos e transformou a existência em desempenho competitivo, pela incapacidade contemporânea de reconhecer que nenhum ser existe sozinho. O céu vacila quando o mundo deixa de ser experiência compartilhada e passa a ser objeto de administração. Vacila quando a memória do sofrimento é substituída pela indiferença. O Adorno tem um texto que ele chama, o título é Mínima Muralha, e é um texto que é escrito em aforismos, assim, né? Eu acho belíssimo, assim, a escrita em aforismo que foge à nossa lógica de escrita, né? Cartesiana, metódica e tal. E em um desses aforismos o Adorno faz referência assim, que eu acho genial, né? Que ele diz assim, olha, a humanidade esvaziou-se completamente da sensibilidade quando passa uma carrocinha de animais mortos e a gente olha para essa carrocinha e diz o seguinte: são apenas animais. Então, para ele, a humanidade não... Ali é o ponto sobre o qual ele identifica o esvaziamento total de toda e qualquer sensibilidade possível. Ou, né, eu preciso compartilhar com vocês, quando o Uber, em João Pessoa, indo para Ampede, diz o seguinte: foram apenas 128 pessoas. Poderia ter matado uns 500, 700. Né? O problema teria sido resolvido. Então esvaziou-se completamente a possibilidade de nós falarmos, né, em sensibilidade ainda. Então vacila quando a memória do sofrimento é substituída por essa indiferença, pela frieza que nos constitui. Quando a velocidade do mercado destrói o tempo da escuta, quando a educação abdica de sua tarefa crítica e passa a formar sujeitos adaptados à devastação. Reforçar essas relações ou talvez reinventá-la radicalmente é, portanto, tarefa coletiva, ética, política e, sobretudo, formativa. E é nesse horizonte, ao mesmo tempo incerto, aberto e atravessado por tensões, que se inscreve a possibilidade de uma outra formação. Uma formação que não promete salvação, porque já compreendeu a profundidade da catástrofe, mas que justamente por isso recusa a barbárie como destino inevitável. Uma formação que não oferece garantias, porque sabe que nenhum mundo está assegurado, mas que ainda assim sustenta a esperança como prática crítica e como fidelidade obstinada à dignidade humana, ou à dignidade da vida. Uma formação que não se fecha na abstração de um sujeito isolado, autocentrado e soberano, mas que abre ao mundo e aos mundos, reconhecendo que existir é sempre coexistir, que viver é sempre habitar relações, que pensar é também aprender a escutar aquilo que a modernidade tornou silencioso. Último parágrafo. Pois, em última instância, formar é aprender a viver em um mundo que não está dado e que exatamente por isso ainda pode ser transformado. É aprender que a educação talvez não consista em adaptar-se ao presente, mas impedir que o presente se torne absoluto. Formar-se é conservar viva a capacidade de estremecer-se diante do sofrimento, de reconhecer o outro não como ameaça, mas como condição da própria existência. É sustentar mesmo entre ruínas a possibilidade de imaginar outras formas de vida
outros modos de partilhar a terra, outros futuros ainda não inteiramente capturados pela lógica da mercadoria, portanto, pela lógica da destruição. Talvez seja esta hoje a tarefa mais urgente da filosofia da educação. Enfim, me refiro especificamente à área de filosofia da educação, mas a gente poderia fazer referência a todas as outras áreas. Tá? Não permitir que a humanidade desaprenda definitivamente a sonhar. Porque quando já não somos capazes de sonhar com outros mundos, o céu começa lentamente a cair dentro de nós. E muito obrigado. Obrigado, professor. Bom, antes das perguntas, todo mundo assinou a lista de presença? Tudo certo? Beleza, então agora está aberto aí o momento das inscrições, tudo. Quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, alguma contribuição, estou levando o microfone aí, sempre atento aí, montando a lista conforme vocês forem se manifestando. Pode ser? Deixa eu só pegar uma caneta. Como o sol do trovão, acho que podia. O que você prefere? Um por um ou bloco de três? Vamos fazer bloco de 3? Pode ser? Só não faz pergunta muito difícil, assim. Livre escolha. Bom, primeiro, obrigado. Seu nome é? Eu espero que meu pensamento seja colocado por essa resposta. Mas a minha pergunta é: como que a gente leva essa escuta para quem tem o poder, né? Quem tem o poder de mudar de verdade? Basicamente é isso. Assim. Acho que, sei lá, quem a gente está formando não necessariamente é quem consegue mudar isso. Acho que ele é. Vou perguntar para o próximo. Vamos começar? Minha pergunta era mais bastante em direção à tua, assim, porque bom, a gente está passando atualmente, por exemplo, até um exemplo dessa digitalização que o professor falou, por um genocídio, né, na verdade. Tem gente que não se sensibiliza com isso, assim, né? Quando eu era moleque, estava tendo aula de história, para mim era inconcebível, assim, como é que o Hitler chegou ao poder, né? Ele foi eleito, né? E teve um monte de gente diferente a Auschwitz, né? Isso me zoaria pensar isso. Mas tem uma coisa que, quando um pouquinho que eu li a Adorno, né? Aí depois eu queria dar minha pergunta também, depois aquele orientador, depois ele vai. Mas o que me incomoda um pouco na Adorno, assim, é que talvez exista uma violência, uma recusa à violência, né? Talvez negando as experiências revolucionárias violentas, né? No caso soviético, no Warner, que é a questão de como essa resistência deve se dar, né? Como estabelecer a escuta quando o bárbaro, né? Que pratica música, que pratica barbárie, ele quer destruir a tua vida, entende? Não existe um diálogo possível. Um diálogo, o que ele quer que ele escute é justamente o barulho da arma disparando na sua cabeça, entende? Como é que, por exemplo, você vai dialogar com o Tarcísio? Ele não vai dialogar, ele vai mandar a polícia, né? E aí não adianta sentar no chão, falar mais amor por favor e essas coisas, entende? Isso não é e nem vai mudar de fato a situação, porque a lógica de como o neoliberalismo trata a educação se traduz naquilo que a gente se perde. Aí como a gente perde enquanto classe, né? Professor enquanto classe, a gente só perdeu ao longo, né? Inclusive da eleição do governo Lula, assim, a gente só perde. Meu trabalho, o objeto de pesquisa é isso, mostrar como o neoliberalismo ele só destruiu a educação a partir da época do governo do Brasil. Desculpa, não entender.
tarde, professor. Primeiramente, muito obrigado pela palestra. Uma ótima palestra, que cheia disso. Para mim, pelo menos, prazer de acompanhar. Né? É mais uma colocação, acho que a pergunta talvez aí no final. Entender um pouco do Adorno nessa questão da cultura, essa relação indissociável entre a produção capitalista e a produção da cultura capitalista, essa sociabilidade capitalista. Essa cosmovisão que você falou. Eu acho que quando você for falar sobre a questão da filosofia, do nascimento da filosofia, é central a gente entender, para mim foi absurdo, parabéns de novo, né? Apresentar como o capital tem medo desses outros processos, desses processos distintos. E como dentro de nós, pessoas que estamos dentro desse capitalismo, somos forjados nesse processo de indústria cultural, não é? Indústria cultural não é só pensar o cinema, né, a indústria cultural, mas a indústria de produção de conhecimento, de sociabilidade, de humanidade. Né? Acho que dentro disso, a gente pensar o que a gente tem hoje, o que está acontecendo no mundo, e como a gente, como você falou, a questão do microespaço, né, não sei o que você usou, se foi microfísico ou não, Microfísico. Consegue inserir sobre essa transformação. Como nós, estudantes de pós-graduação, da Unesp, de Rio Claro, do Programa de Educação Matemática, consegue, a partir do nosso processo de acomodação, não de acomodação no sentido individual, liberal, né? Mas um processo coletivo de não rompimento com essa deformação que você falou, consegue fazer essa transformação para esse outro processo de educação, essa outra educação. A gente passou agora por uma assembleia aqui, que a gente teve as definições. Eu acho que a partir dessas definições é central a gente entender, inclusive, o que o professor falou. Então é um pouco disso que eu queria que você pudesse falar mais, e agradeço mais uma vez pela excelente palestra. Que é isso. Bom, fechado então o primeiro bloco das 3 perguntas. Para o próximo bloco eu já vi 2 mãos levantadas já. Vou ficar observando aí se mais alguém Sabati. quiser. Como é que é o nome dele? Marino. Marino? Marino. Bem, agradeço mesmo as questões e ao feedback, né, do Douglas, André. Você me paga depois, tá? Marino aí pelas. Primeiro como levar essa escuta ao poder institucional. O segundo, porque o Adorno recusa a violência, né, e como é que fazer com que essas pessoas que de algum modo são constituídas pela frieza, né, possam de algum modo abrir-se à diferença, portanto abrir a escuta e ao diálogo. E eu acho que o Marino respondeu as 2 questões assim sem querer. E vou dizer por quê, assim. Meu processo formativo foi, assim, eu acho que boa parte de vocês foi extremamente doloroso, assim. Eu cheguei quase no doutorado em educação, em filosofia, acreditando veementemente que o Brasil foi de fato descoberto. Quando os portugueses... Eu vou fazer uma viagem enorme, tá, para tentar responder as 2 questões. Tá? Que o Brasil foi de fato descoberto, os portugueses chegaram aqui, né, todos bem perfumados, lindíssimos, com roupas bonitas, desceram dos navios, né, trazendo a paz e a alegria para os povos ancestrais, né. Desceram todos perfumados após 6 meses perdidos no oceano. Eu fui aprendendo, assim, no meu primeiro ano de doutorado, lendo algumas outras coisas, né, algumas outras historiografias, talvez as historiografias recusadas, né, assim como vou retornar ao parecerista, eu estou com ódio dele, né, assim como o parecerista é um ódio institucional, assim como ele recusou a minha pesquisa, né, provavelmente outras historiografias também foram recusadas e não foram colocadas como historiografias hegemônicas, né. Aí no doutorado eu fui aprender que os portugueses não descobriram o Brasil, eles invadiram, e que ali ocorreu o primeiro grande genocídio da nossa história. Como é que está o nosso livro de história hoje ainda?
O que eles contam? O que eles narram? Por que essa historiografia continua a reproduzir que eu vou chamar isso de um processo de formação, tá? Um processo de formação que faz com que as nossas crianças, né, acreditem veementemente que os portugueses chegaram aqui e deu a nós a civilização, portanto o progresso. Esses livros estão aí ainda e continuam narrando a mesma história, mesmo a gente sabendo, ok? A gente sabendo que, vamos contar a história como de fato, aquela máxima do Walter Benjamin, né? A história foi narrada sempre pelos vencedores, nunca pelos vencidos, tá? Acho que talvez tudo começa por aí, tá? A gente não vai transformar, e aí isso é muito Freire, né? A gente não vai transformar um auditório de pessoas, tá? A gente vai transformar algumas pessoas. Eu acho que o processo formativo, a abertura à escuta, a abertura ao diálogo, o reconhecimento da diferença que também nos constitui, não só a diferença que nos interpela, mas a diferença que nos constitui, né? É o processo formativo que vai nos... Eu não gosto muito desse termo, né? Clarear. Clarear é um termo extremamente... Então, como levar a escuta ao poder institucional? Não sei. Tem um livro chamado Frieza Burguesa e Educação, que o Grushka, né, que é um estudioso do Adorno, ele começa dizendo o seguinte: todos nós somos constituídos pela frieza. A frieza nos constitui. A mim, ao André, a todos nós que estamos aqui. Ok? E como é que a gente pode, de maneira muito crítica, né, desconstruir a frieza que nos constitui? Parece meio paradoxal, mas sendo frios. Ok? Sendo frio no momento em que você pega um livro de história e dizer que aquilo ali é uma mentira. Agora nós precisamos de fato demonstrar como é que a história de fato aconteceu. Okay? Então levar a escuta ao poder institucional, isso é impossível. Okay? Mas é possível que de alguma maneira dentro do nosso coletivo a gente consiga, enfim, provocar alguns estremecimentos, alguns abalos, né? O Adorno chamaria de abalo sísmico, assim, no momento em que o André passa a entender que ele não é um sujeito isolado e que, portanto, existir é coexistir. E que não há um eu, que esse eu é uma parada extremamente frágil, que é uma construção moderna, ok? Que esse eu, ele é uma falsidade, né? Então eu acho que é difícil a gente fazer isso a nível institucional, mas a gente pode provocar pequenos abalos. Olha o tanto de alunos e pessoas que estão nesse auditório escutando a gente falar uma parada que outras pessoas chamariam de autoajuda. A gente está falando ainda na possibilidade de um outro processo de formação que não seja um processo de formação justificado pela competência, eficiência, utilidade, atenção à demanda de mercado. A gente está falando de uma coisa que a galera tomaria como uma utopia, sem saber o real significado de utopia, né? Como aquilo que nos faz caminhar para um horizonte possível. Eu acho que são esses pequenos, os microfísicos processos, tá, que vão de algum modo nos orientar para um outro mundo possível. Porque o poder institucional ele não é só constituído pela frieza, mas pelo contrário, ele é a reprodução encarnada de uma lógica da frieza. Tá? Porque a gente poderia entrar em outras questões, mas né, que não faz sentido colegas progressistas né, não se mobilizar diante de um movimento que se inicia. Okay? É só para dizer que a frieza nos constitui e, em grande medida, ela nos constituiu a tal ponto que nós reproduzimos ipsis literis a lógica da frieza. E aí é um problema. Então, como levar isso? Acho que a resposta seria em não levar, mas provocar processos microfísicos. Que, eu acho que está na mão desses processos, né? A recondução para um outro horizonte. Enfim, não é uma resposta, mas é muito mais para a gente pensar juntos. Assim, eu acho que se há um lugar em que a frieza está de fato institucionalizada, esse lugar, se a gente fosse pensar a nível de... né, é de fato a lógica institucional.
É o castelo do Kafka, né? E quem é? Quem é que está nos orientando? Não sei. O que a gente faz? Eu acho que uma coisa, Douglas, e eu acho que em algum momento do texto eu toquei nisso, é manter em nós ainda a possibilidade do sonho. É manter em nós ainda a possibilidade da utopia. Porque no momento em que o nosso sonho ele é cooptado pela economia de mercado, aí é paralisação total de todos os processos. Se a gente não sonha, a gente não cria. Se o nosso sonho foi roubado, acabou o ser humano. Acabou a possibilidade de nós chamarmos isso ainda de humano. Por quê? Porque a utopia é que nos reconduz para um horizonte possível, né? É o sonho que nos reconduz para um horizonte possível. Se não há mais sonho, não há mais horizonte. Portanto, vamos agora entregar tudo isso ao destino inevitável. Sabe? Eu acho que a esperança, no sentido mais filosófico da coisa, né? E aí tem bons filósofos da esperança, o Ernest Bloch, o próprio Paulo Freire é um filósofo da esperança, né? Porque ele ainda acredita nos processos de formação. Acho que a esperança é essa coisa que está em nossa carne, sabe? Que nos faz levantar de manhã, vir para uma sala, vir para um auditório e ainda coletivamente acreditar que a gente pode, a partir desses processos microfísicos, provocar um outro tipo de universidade, um outro tipo de formação e tal. Porque se eu fosse, de fato, falar sobre... Olha, vamos conversar sobre formação? O que eu diria para vocês, né? Diria, olha, pessoal, ou vocês se formam, se ajustam à economia de mercado, ou não, vocês estão ferrados. Se a gente fosse falar de modo muito próximo. Mas como a gente sabe que isso tudo está uma merda, a gente precisa acreditar num outro horizonte, né? A gente precisa acreditar numa outra coisa. Tá? Porque essa coisa que está aí nos levou a lugares profundamente incômodos. É a morte do outro que não mais nos sensibiliza. Ok? É as violências cotidianas, né, que para nós passam como invisíveis. Não é comigo, portanto... Né? Então eu acho que a escuta é uma tarefa formativa. A gente não aprende... A gente é formado a escutar. E aí, em tempos de aceleração algorítmica, né? Falar em escuta é uma parada revolucionária. O tempo de escuta que tenho com o Zaqueu, o tempo de escuta que tenho contigo, qual é? Então, por isso que é uma tarefa formativa. E é impressionante isso, assim, estou me alongando muito, mas é impressionante como que... não sei se vocês já observaram em alguns lugares, né, assim, quando alguém me pergunta se eu estou bem, eu digo logo que estou para não ter tempo para parar. Então vamos, né, conversar um pouco. Está num nível de aceleração terrível. Então calma, senta. Né? Eu acho que o poder institucional, a escuta vai chegar ao poder institucional quando nós ressignificarmos o nosso modo de fazer formação. E aí a sala de aula é o nosso laboratório. Entende? A crise é um tempo oportuno, né? Há uma outra concepção de temporalidade que a gente chama de kairos, né? O kairos é o tempo oportuno para a mudança. Eu acho que nós temos que, em algum momento, fugir dessa lógica cronológica, né? Desse tempo Cronos que devora seus filhos, né? Para sobreviver. Vamos usar a mitologia, né? O Cronos que devora todo mundo. Okay? A gente tem que pensar um outro modo de ser tempo. E esse outro modo de ser tempo é o kairos. Que foge toda a lógica dessa... Na hora que a gente chega em casa assim, né? Acho que é isso. Por isso que para mim a escuta é uma tarefa formativa de fato e a escuta vai chegar a esse poder quando nós conseguirmos mobilizarmos minimamente os poderes micros. E os poderes micros para mim é a sala de aula. É como que a gente se relaciona dentro desse espaço. Enfim. E aí, já respondendo ao André, eu acho que
Eu poderia dizer, assim, o Adorno faz isso, dizer que Auschwitz não é um exemplo, ele não toma como um evento episódico, mas ele toma como uma metáfora, né? O que Auschwitz não se repita no pensamento do Adorno é uma metáfora. Estou tentando salvá-lo, tá? Poderia dizer o seguinte, olha, mas e a Armênia? E o genocídio da Armênia, né? O genocídio da Camboja, né? E outros genocídios possíveis, né? Também não são comparados a Auschwitz? Eu acho que é um evento que ele toma como metáfora mesmo para dizer o seguinte, olha, a barbárie nos espreita. Mesmo em um contexto em que produziu Goethe, Humboldt, Hegel, Kant, Schelling e o melhor dos idealismos, produziu também uma catástrofe estrategicamente orientada, que é Auschwitz. E aí, de novo, eu acho que aí o Adorno identifica em Auschwitz a frieza. Nós somos constituídos por ela. E ninguém foge desse negócio. É por isso que o Paulo Freire vai dizer, por exemplo, que o sonho do oprimido é ser opressor. Que se a gente fosse pensar o radical dessa palavra, o radical dessa frase é a frieza. Todos nós somos constituídos pela e na frieza. Tá? É por isso que eu faço questão de vários momentos, quando me refiro a Auschwitz, eu fazer referência também ao Rio de Janeiro, eu fazer referência ao genocídio indígena, eu fazer referência à história sistemática de apagamento de um povo. Né? Eu acho que o Adorno ele não recusa a violência, mas ele tematiza a violência de outro modo, e não apenas filosoficamente, mas ele vai para uma espécie de teoria psicanalítica para entender que você é um cara frio. Por exemplo, enfim, né? Mas eu acho que, de novo, eu acho que a escuta, e as duas questões vão muito ao encontro disso, a escuta para nós, enquanto futuros professores, futuras professoras, ou já professores e já professoras, é uma tarefa extremamente formativa. Eu não tenho tempo para escutar o outro. Não tenho mais tempo. Haja vista, e aí, pena que a Kate não está aqui, né? Que a escola virou uma espécie de clínica, né? Que a gente não tem tempo mais para ouvir a temporalidade de infância. Se a gente não tem tempo mais para essa temporalidade, o que a gente faz? Patologiza. Né? Porque é outro tempo, é um outro modo de se relacionar com o mundo. É um outro modo de entender o mundo. Eu faço sempre referência à minha filha, aí para terminar a resposta e comentar um pouco do Marino. A minha filha entende que uma folha de árvore é um presente. As crianças entendem que uma folha de árvore é um presente. A gente chama isso de loucura. Percebe? Um exemplo esdrúxulo. É o mesmo que dizer o seguinte, nós estamos na temporalidade mercado. Nós estamos na temporalidade da eficiência. Nós estamos na temporalidade da objetificação. Né? A criança não. Ela está num outro modo de relacionar-se com o mundo, em que a natureza não é um objeto. Que a natureza também é um sujeito. De maneira magistral, ela... Enfim. Mas só para dizer assim, eu acho, de novo, vou insistir nisso, a escuta é uma tarefa formativa e que através dela a gente vai... Eu acho que a gente pode construir outras temporalidades possíveis, que não essa temporalidade extremamente sufocante, né, diria o Bill Churran, né? Sociedade do Cansaço. Acho que eu nem preciso falar do Ram porque ele escreveu várias coisinhas tocando nisso, né? Os títulos. Né? Então eu acho que é isso, sim. E aí eu assim, só agradeço ao Marino pelas questões, né? Pelo modo como... Eu acho que é isso, Marino. Eu acho que a gente tem que... Eu estou muito preso na escuta, né? Acho que a gente tem que escutar mais, assim. De ouvir mais, de entender mais, sabe? E tentar, de maneira muito imanente, infiltrar dentro dessas lógicas que estão aí já estabelecidas. Eu acho que estamos em um movimento interessante, ok? Eu acho que esse movimento vai nos ajudar a construir outros horizontes possíveis
que não sejam horizontes também acelerados, mas que sejam pensados cautelosamente, tá? Para que de algum modo a gente possa infiltrar dentro dessas brechas que o poder institucional abre. Eu acho que é isso. Assim, esse momento, pelo menos a mim, está mostrando isso. Que tem algumas brechas que a gente tem que, como água, de maneira muito inteligente, infiltrar nelas. E eu acho que aí a tarefa de pensar outra formação, ela vai muito ao encontro disso, sabe? Enfim. Não sei, eu nem respondi, só muito mesmo pra gente trocar ideia e conversar. Ok? Obrigado. Tudo bem? Obrigada pela fala. Eu gostaria de te perguntar assim, mais como então. Não sei bem o que vou perguntar, mas eu acho que vou perguntar alguma coisa. Porque eu tenho essa sensação, né, que talvez seja isso que me mobiliza a querer perguntar, que é uma sensação de que existe alguma coisa que nós estamos conversando que existe de comum, né? E que é isso que cresce e vai, de certo modo, ganhando corpo, ganhando força. E isso mobiliza a gente cada vez mais em contraposição, no certo sentido, a uma lógica mercadológica da educação, do consumo, do ensino, essa coisa toda da ideia de que eu sei, por isso eu posso estar aqui, eu sei, por isso eu posso construir um novo mundo, né? Mas acho que estar junto, né, nesse lugar mesmo de compartilhar ideias, compartilhar conhecimento. Então, eu fico pensando no que você falou sobre territorialidade. Que me pegou bastante, assim. Porque eu vejo que na universidade, sobretudo, a gente ainda, principalmente, está imerso numa lógica de uma relatividade universal dos problemas, né? Então, a gente busca sempre, ainda, na verdade, nessa produção de conhecimento, né? Então, assim, apesar de que nós estamos falando de coisas, nós estamos conversando sobre coisas que têm muito em comum, existem coisas territoriais ou situações territoriais que são muito distintas, né? Então, eu falo assim, nós estamos aqui em Rio Claro, resolvendo problemas de Rio Claro, daí se a gente for para Piracicaba, a gente está falando de outros problemas, sabe? Então, eu fico pensando nesse contexto mesmo da pós-graduação, que nós estamos resolvendo cada vez mais problemas universais. Então, você considera que trazer os problemas cada vez mais para o território é uma forma de certo sentido, assim, se eu for a essa lógica dogmática, do saber de uma... Enfim, você acho que entendeu, né? Sim, sim. Um pouco essa ideia, assim. Perfeito. Eu me perdoe, esqueci seu nome. Camila, gente, eu não gosto de Camila. Obrigado, Camila, pela questão, assim. Uma coisa que temos discutido muito, assim, sabe? E, pessoal, assim, eu trabalho com fundamentos da educação, né? Filosofia da educação, mas fundamentos da educação de maneira muito... E esse exercício que nós temos feito, né? Talvez de identificar um modelo de formação territorializado, né, a partir de Gran Pindorama, né, que talvez represente melhor as nossas demandas, portanto que represente melhor o nosso povo, né, assim, é um exercício que a gente tem conversado muito sobre, assim, sabe? Eu acho que você toca em algumas questões que são interessantes, assim, né, nós temos demandas que são universais, mas também que nós temos demandas que são mais locais, portanto territoriais. Como é que a gente pode fazer, ou sei lá, pensar o universal dentro do território, pensar o território também dentro do universal? Eu acho que é um exercício dialético mesmo, assim, né? O que unifica, né?
que está na mediação entre o universal e o particular? O que pode fazer com que Rio Claro converse com Marília? Ou que Marília converse com Franca e Franca converse com Assis? Qual é o objeto, de fato, que está na mediação entre o universal e o particular? Tá? Entre o universal e o território. Okay? Eu acho que uma das coisas importantes para a gente fazer é entender melhor como que esse universal se dá sem recusá-lo, tá? E entender também de que modo que o nosso território ele contempla, enfim, eu acho que é um negócio meio complicado a gente, né? Mas uma coisa importante não é trazer apenas trazer para o território, mas é pensar desde o território, que eu acho que é algo mais imanente, sabe? É algo mais radical, assim. E talvez o pensar desde o território, esse exercício possa provocar, por exemplo, a abertura universal. E vou voltar isso para a minha pesquisa. Quando eu falo de teoria crítica, né, o pessoal fala assim, você poderia muito bem abandonar ela, né, porque é um saber colonial, é um saber hegemônico, né, é um saber que foi produzido na Alemanha. O que esse saber tem a ver com cosmologia e Yanomami? Okay? Eu acho que um exercício fundamental da gente não é recusar o universal pronto, mas é mostrar suas insuficiências, né? E como que através dele a gente pode pensar uma crítica interna a ele mesmo. Olha, eu estou mostrando que o saber hegemônico ele tem questões interessantes e essas questões que ele mesmo apresenta podem ser voltadas contra ele. E aí a gente chama de um exercício de imanência. E aí por isso é pensar desde o território, é pensar desde o local, saca? Não é trazer o que está lá para cá, mas é pensar como é que isso aqui está sendo forjado, né? O território que nós habitamos. E é por isso que eu acho que a teoria crítica e cosmologia para mim é importante. Porque eu acho que o diagnóstico que eles fazem da ambivalência do conceito de formação, tá? Me ajuda a dizer o seguinte, viu? Durante todo o tempo nós estamos falando que esse conceito de formação é importante para nós, mas eles mesmos estão mostrando que esse conceito de formação é completamente insuficiente, inclusive para eles mesmos. Portanto, a gente tem que repensar urgentemente um outro modo de fazer formação. E a gente tem que apontar para um outro horizonte. Que horizonte que é esse? Para mim é a ontologia relacional. Do Davi Copenhague ou de outros povos originários. A gente poderia fazer referência a tantos outros povos aqui. Mas é porque eu me identifiquei muito com o modo como o Bruce Albert traduz em escrita as falas do Davi. E aí, para mim, isso aqui é um grande tratado de formação, porque me ajuda a pensar desde o nosso território, o nosso território. Entende? Ele me ajuda a formular desde o nosso território um conceito de formação que seja suficiente para a gente não robotizar pessoas. Entende? Então é algo que saiu daqui, desse chão. É passível de universalização? Para mim é. Porque, enfim... Mas é só para a gente pensar juntos. Eu acho que tem coisas aqui importantes na sua pergunta que a gente poderia conversar mais sobre. Mas eu acho que é esse exercício, Camila. E tem feito já desde assim, nos primeiros anos das disciplinas. Já me perguntaram, por que você não falou da teogonia, do Trabalhos e os Dias, da Odisseia, do Homero e do Hesíodo? E o exercício que eu fiz é, leia o primeiro parágrafo da Odisseia. E aí você vai me dizer, o que tem a ver com você isso? Agora leia o primeiro parágrafo da Queda do Céu. O que ele tem a ver com você? Ele está falando de onde? E para quem? Okay? Porque a gente vai falar sobre areté, sobre o conceito de nobreza. Né? Entende? Eu acho que esse exercício, e mais ainda, é um exercício de resgate histórico mesmo, né? De entender como que... E aí, por isso que para mim essas questões são extremamente importantes para a gente repensar o modo como nossos processos formativos, e aí eu, como me refiro a processos formativos, eu estou me referindo especificamente às ementas das disciplinas, que se a gente pegar as ementas das nossas disciplinas são extremamente vergonhosas. Me desculpem dizer isso. Porque me espanta muito a gente não encontrar, por exemplo, uma literatura territorializada, assim. Porra, o Brasil não produz ciência?
Por que eu preciso ler só os gringos? E também, assim, eu acho que é importante ler os gringos. Ler os caras. Tem coisa muito interessante que eles nos dizem. Mas reduzir tudo a isso? Né? Enfim, aí a gente entra na lógica da estatística, a gente entra na lógica dos rankings, a gente entra numa série de lógicas. Porque o grande problema é que essas paredes, e eu acho que nós estamos num processo, num movimento bonito também, que a universidade abriu-se à escuta. Ok? E abrir-se à escuta também é colocar esse risco da gente fazer uma reformulação geral de todas as emendas e botar lá a história da filosofia africana. História da filosofia indígena. Então, e aí só vai abrindo coisas, né? Eu termino, eu prometo. Aí a gente entra numa outra questão, assim, nós temos que ter um certo cuidado como nós operamos a crítica à universidade. Porque assim, alguns modos que são operados resultam maior efeito para o extremismo, para o negacionismo, do que especificamente para a reformulação dessas estruturas. Então a universidade é tudo isso que a gente diz, colonialista, enfim. Mas ela também se abriu à escuta. É ela que me possibilitou falar de Davi Copenau, é ela que está me possibilitando falar de história da África, do Ashanti, por exemplo. Então acho que é isso, assim, são processos que... E outra coisa, assim, vamos ter um tempo também, né? Acho que quando eu me referi à temporalidade da escuta, a gente tem um tempinho também, as coisas não vão mudar amanhã, sabe? É um tempo mesmo de maturação, de cuidado. Há 15 anos atrás não se falava disso na academia. Não se falava de Nego Bispo, não se falava dessas pessoas. De Ailton Krenak, os caras vêm pra cá com fábula, vêm pra cá com mitologia. Quem é que quer ouvir mitologia dentro desse espaço? Hoje não, hoje os caras já estão nas ementas. Percebe? Então é um processo muito vagaroso, assim, as coisas vão tomando forma. E para isso a gente precisa mobilizar, como eu falei para o Douglas, processos microfísicos. Os efeitos já estão surtindo, pessoal. A gente sabe disso. Há 20 anos atrás o preto não habitava esse espaço. Então a gente tem que olhar também com um olhar mais esperançoso, assim. As coisas estão mudando. As coisas estão tomando outra forma. Não do modo como a gente queria. A gente queria já mudar 100%. Mas as coisas já aparecem, assim. Então não olhe apenas para a árvore seca. Vamos olhar para o processo também que foi construído, né? Olha que coisa bonita a gente falando sobre isso aqui. Enfim. Acho que é isso. Obrigado, Camila, por lá. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Bom, se não temos mais alguma pergunta, então temos a nossa tradicional foto do encerramento do SLAM. Às 4h, sim, eu vou falar das fotos. Às 4h15 a jornada, mas antes de tudo agradecer mais uma vez o professor. Agora as palmas. Né?